Bitcom TV. Passa no seu smartphone. Alô, você, tudo bem? Bom dia, estamos chegando para mais uma edição do nosso Sabe Caxias by Bitcom, 11 horas 35 minutos, manhã de quarta-feira, até agradável de certa forma, né? Nem parece que nós estamos aí há 3 dias de iniciar oficialmente o inverno aqui para a nossa região sul, no qual, dizem especialistas, há as 4 estações do ano bem definidas, porque nós estamos abaixo da linha aí do Trópico de Capricórnio, e isso nos daria então a definição das estações do ano. Parece que não está muito assim, tá bagunçado, temperaturas chegando, né? Deixa eu atualizar aqui, antes nós estávamos com 19 graus, cerca de 1 hora atrás. Olha, 21 graus de temperatura, já próximo horário do meio-dia, as temperaturas vão subindo e isso vem mostrando, né, que o dia de hoje vai ser um dia agradável e, segundo a previsão do tempo, se estenderá, né? As instabilidades que estavam marcadas para sábado, as possíveis, já não estão mais sendo caracterizadas pela atualização dos números e nós vamos seguir aí numa belíssima corrente de temperaturas amenas, variantes de 15 a 24 graus a partir de quinta-feira, né? A partir da sexta-feira, mais especificamente, né? Amanhã ainda será muito semelhante a hoje, mas sexta-feira sobe um pouquinho mais e as temperaturas seguem estabilizadas até a metade da próxima, ou da próxima semana, pelo menos. Ou seja, parece que nós estamos no veranico de maio atrasado, né? Parece que se atrasou alguns dias aí, veio um mês de atraso. Deixa eu fazer um cumprimento especial a ele que já está junto com a gente, ele que faz parte dessa programação e vai também logo após a sua saudação, vamos fazer alguns comentários e acho que evidentemente a observação hoje de grande vulto, além das notícias nacionais, é ainda a decisão do governador Eduardo Leite de fazer com que permaneça a região serrana dentro da chamada bandeira vermelha. E olha que ontem eu acompanhei a live do governador, ontem à tarde, diversos quesitos tiveram atributos de bandeira preta, o que mostra que Caxias do Sul e a região macro Caxias, como o governador gosta de denominar, possivelmente possa ainda chegar a uma bandeira preta. Eu quero lhe cumprimentar, lhe desejando um ótimo bom dia e a partir de agora nós estamos lhe ouvindo também. Miguel Brambila, tudo de bom? Tudo de bom para você também, Edinho, e aos nossos internautas, ouvintes, muito bom dia. Sempre é um prazer estar em sua companhia, tendo essa oportunidade aí de juntos unirmos os nossos esforços mentais, emocionais, no sentido de sairmos, né, deste labirinto. Opa, que pena, né? Tivemos uma leve instabilidade. Ok, Miguel Brambila, já estabeleceu, é rapidinho, né? É só uma leve instabilidade, já estamos de volta. Tempos modernos, ferramentas modernas, mas ainda, né, precisamos afiar um pouco melhor esse machado, mas vamos afiando. Pois não, Edinho. Então, em frente, né, que atrás vem gente. São dias difíceis, né? E estamos procurando aí a saída, vamos encontrar, com certeza. Mas não está muito fácil. Esperava maior flexibilização do governador, que está sendo responsável com a questão das vidas, né? Mas já com muito pouca arrecadação, muito baixa na arrecadação do Estado, com vários problemas, a questão é como será a cobrança dos impostos, como será a cobrança das dívidas, como estão as linhas de crédito e a falta de uma liderança federal também e a falta de maior pressão dos governos em cobrarem do governo federal também essas questões todas, né? Porque aí nós estamos numa questão bastante sufocante. Mas temos uma notícia boa de ontem, que também temos que nos focar, que é a utilização da dexametasona, o corticoide, que tem dado resultados na Inglaterra e é um medicamento barato e que pelo menos, né, passa a diminuir um pouco esses índices de letalidade do coronavírus, que no Brasil estão crescendo, infelizmente, né? Chegamos a 45 mil mortos, quase 1 milhão de infectados, e se você calcular aquele índice de mais ou menos 7% da base de 1 milhão, são 70 mil mortos, 1 milhão hoje. Então a perspectiva de hoje é que tenhamos 70 mil mortes no Brasil. Estamos com 45, para chegarmos a 70 ainda faltam 25. Mas o índice de infecção acontece todos os dias. E, infelizmente, né, nós estamos numa situação bem complicada, Edinho, e o que fazer nesse sentido, todos estão se perguntando, não são somente aqueles que têm responsabilidade, mas aqueles que estão subordinados, muitas vezes, a essas responsabilidades.
E a insubordinação não é boa nesse sentido, né? Mas, porém, muitas prefeituras estão correndo o risco, como é o caso de Vacaria, por exemplo, que está na bandeira laranja e diz que vai continuar. Eu até quero trazer informações sobre isso, vou manter a câmera em você para que eu quero ver aproveitar desse momento e ver como é que você vai reagir a tudo isso. Nós conversamos com o assessor jurídico da Prefeitura de Vacaria hoje pela manhã e ele nos garantiu que a Vacaria vai estar buscando meios jurídicos para conseguir um mandato de segurança contra o decreto do governador Eduardo Leite. E tudo leva a crer, Miguel Brambila, leva-se a entender, na conversa que nós tivemos hoje pela manhã também com o presidente da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, o vereador Ricardo Daneluz, dá a entender que os municípios da região serrana vão buscar caminhos jurídicos liminares que venham garantir a flexibilização e abertura do comércio. O que você pode fazer de análise contra isso? Guerra de liminares parece que vem aí. Olha, direito, eu acho necessário, porque se não tem quem sustente a casa, se não tem formas de sobrevivência, se tivéssemos uma linha de crédito mais avançada, não estaríamos nesta preocupação. Tanto o governo federal quanto os estados estivessem mais unidos nessa questão e o cidadão da iniciativa privada estivesse mais bem protegido na questão toda aquela que viemos falando, dos respiradores, dos leitos de hospitais e do dinheiro mesmo, né? Mas não é, o Brasil é um país pobre e com alto índice de corrupção. Nos Estados Unidos também está piorando ainda, apesar dos que são negacionistas tentarem forçar a saída, né, dessa epidemia, desta pandemia de uma maneira totalmente aloprada. Então, numa realidade ideal, seria essa. Não se falando em comunismo, muito pelo contrário, o comunismo a gente sabe que não funcionou, que é ditatorial. Não é uma emergência pandêmica, aonde o Tesouro Nacional deveria servir à sua população. O Exército, o dinheiro público, os cofres públicos deveriam um duto, né, de maior fiscalização, abastecer, assim, os cofres dos estados e municípios para que eles pudessem bancar. Agora, nós temos notícias aí, né, de servidores que recebem 30 mil reais por mês e entraram na fila e receberam o auxílio emergencial de 600 reais. Então, que mundo nós vivemos, não é, Edinho? Agora, a judicialização, ela não é boa, mas se ela se torna necessária, eu acho que os prefeitos têm razão. E talvez eu fizesse a mesma coisa, porque como eles vão arrecadar? Quem é que vai pagar os seus impostos? Não é? Não houve nenhuma prorrogação, por exemplo, de PVA, de pagamento de PVA, de pagamento de ICMS. Os cofres continuam querendo arrecadar, mas querendo sufocar a base de arrecadação. Então, quer dizer, tem que haver um contrassenso, um bom senso, né? Uma contrapartida. E há um contrassenso nisso tudo, Adil. O vice-prefeito de Caxias do Sul, Eloy Frisso, nos disse, acho que faz 2 dias atrás, ele deixou uma citação no ar que ele falou assim, que despachar, oficiar é uma coisa, mandar dinheiro é outra. Será que o Estado está conseguindo mandar as verbas necessárias para que as municipalizações, os municípios, não venham ter que arcar com essas custas da saúde? Eu quero estender um pouco mais o raciocínio, Miguel, se você me permite, porque a Santa Maria, ontem, ela conseguiu pleitear mais leitos, né, disponibilizar mais leitos em hospitais de campanha. A gente não tem informações de como isso se deu, mas eles conseguiram trazer um incremento de leitos para poder utilizar de parâmetro para apresentar ao governador. E ontem o governador, a região de Santa Maria e a micro-região Santa Maria foi rebaixada da bandeira vermelha para a bandeira laranja. E ele mesmo salientou que os demais regiões da fronteira oeste, aí Santana do Livramento, Uruguaiana, aqueles municípios lá, não teriam esse mesmo direito, porque não pertencem à região de Santa Maria. E Santa Maria voltou a ser laranja. Então, será que buscar modais de entendimento para a abertura de mais leitos não seria o caminho para esse momento? Não...
Eu acho que sim, as medidas elas devem ser paralelas, elas devem ser multidisciplinares em todos os sentidos, e está acontecendo em alguns lugares. Mas a dificuldade, por exemplo, ontem nós falamos na Nova Zelândia, e é o que eu tenho dito, não existe país isolado do mundo. A Nova Zelândia, que tinha anunciado o fim da pandemia, lá teve 2 casos de um casal que foi da Inglaterra visitar os pais na Nova Zelândia e contaminou lá mais 2 pessoas que podem virar daqui a pouco novamente um estado pandêmico e tiveram que reiniciar uma nova rodada de testes. Pequim está fechado, né? Não está com voos. Então, quer dizer, enquanto não tiver uma solução imediata, todas as medidas são paralelas e todas as medidas são riscos altos, como sempre foi, na verdade, na humanidade, né? Sempre corremos o risco, né, de passar aí por grandes dificuldades. Extinção não vai acontecer porque tem cura. Não é uma doença sem cura, uma doença de alto risco de mortalidade e a média, como dissemos aí, essa matemática dos números, que é entre 6% e 7% no mundo. Então você veja que estados brasileiros que estavam sob controle, de repente houve saltos. Nós não podemos simplesmente parar todo mundo dentro de casa por tempo indeterminado, já são 90 dias. As empresas já estão com grandes dificuldades. Os bancos dizem que emprestam dinheiro, mas aquela história, emprestam guarda-chuva em dia de sol para quem não precisa, como dizem as pessoas. Muitas pessoas de pequenas, médias empresas já estão negativadas neste momento. Então, e na verdade, seria fácil, de certa forma, encontrar medidas. Os bancos, por exemplo, que acusam, né, aqueles o cadastro negativo nesse momento de pandemia, podia muito bem comprometer o cidadão num sentido de metade do crédito, comprar a dívida do cidadão, ou seja, vou te emprestar o dinheiro, faz um levantamento das suas dívidas, você deve tanto, o banco compra aquelas dívidas, com a garantia de que o cidadão pagou aquelas dívidas, e portanto ele terá o nome limpo para fazer a sua empresa funcionar a partir daquela direção e funcionar. Nós temos que continuar comendo, nós temos que continuar vivendo, enfim, não é somente, né, o remédio e o respirador que vai nos salvar, mas sim vivermos psicologicamente, inclusive, de uma maneira saudável, né? É um momento difícil, não adianta. Eu vi uma entrevista de um ministro gaúcho, né, hoje o Onyx Lorenzoni, que considero, infelizmente, um puxa-saco do Bolsonaro, dando nota 10, né, para o presidente. Nota 10, claro, porque ele é ministro, né, você dá nota 10 para o chefe para não ser demitido, ainda mais um presidente como o Bolsonaro. Mas onde é que estão as linhas de desenvolvimento federal que trazem mais segurança para os estados e municípios? Não existem. E o que está causando isso é uma grande briga, todo mundo fica brigando, né, pelo mesmo bife, Edinho. Olha, Miguel, o que a gente poderia... bastante intensa essa pergunta, e eu sei que a gente vai trabalhar nas esferas do imaginário e também na proposta das ideias. Qual seria, na sua visão, algumas soluções que poderiam ser buscadas? Você já falou muito bem sobre linha de crédito, você já falou muito bem de assistencialismo econômico, você já falou muito bem sobre flexibilização de cobranças de impostos por parte das esferas governamentais, mas o que nós poderíamos adotar de algumas medidas que possam trazer um efeito no sentido coletivo? O que você sugeriria? Exemplo assim, né? A gente vê que a contrapartida, a ideia, por enquanto, é seguir os protocolos da Organização Mundial da Saúde no seguinte de recludir as pessoas, né? Vamos evitar o trânsito de pessoas, vamos colocar dentro de casa. Mas aqui em Caxias do Sul está crescendo o número de contágio já residencial. As pessoas já estão se contaminando dentro de suas casas, passando um contágio um para o outro. A contaminação residencial está acontecendo. Então vem mostrar que não é de todo eficaz o reclusa-se. Fica em casa. Fica em casa enquanto o vírus não estiver dentro da tua casa, enquanto a tua barriga estiver cheia. O que a gente pode conjecturar de algumas possibilidades, algumas ideias, porque fecha o comércio, é uma medida para quê? Para que as pessoas não encham os hospitais, porque eu não consegui dar hospital suficiente para a turma, não tem condição de dar, não consigo dar leito, não. Nós passamos há muitos anos empurrando as coisas com a barriga, os leitos necessários não foram disponibilizados. Nós tivemos desde fevereiro um alerta, mas não erguemos um hospital de campanha grande, nós sabíamos. O que a gente poderia trabalhar de algumas ideias assim, que poderíamos traçar alguns caminhos?
caminhos para conciliar um pouco de tudo isso, né? Não sermos tão radicais, mas podemos trabalhar numa certa linha tênue para que nós não possamos enfrentar de frente. Porque acredito eu, Miguel, que vai chegar um momento ou que a gente vai para as ruas e enfrenta de cara a situação, ou vamos ficar com fome e muitas vezes contaminado dentro de casa. E morrer com mais facilidade, porque se você estiver com baixa imunidade, se você não estiver comendo direito, você não tiver vitaminas suficientes para que o teu organismo reaja a um ataque do coronavírus, você vai morrer mais rapidamente. Inclusive, em alguns estados, né, no Mato Grosso, não há 100% de ocupação dos leitos de UTI, porque as pessoas estão morrendo. Então, quer dizer, não é porque elas estão se curando, é porque elas estão morrendo. Talvez uma medida num grande centro urbano como o nosso, principalmente nos shoppings e em alguns lugares mais seguros, de fácil controle, seria aumentar o horário de comércio e não diminuir, Edinho. E criar um rodízio de pessoas. Já tentou-se isso, né? De pessoas. Olha, o shopping, uma contagem, você precisa, um agendamento nas lojas, não é tão difícil assim, né? Você pode colocar uma contagem. O shopping tem capacidade para receber aí 2.000 pessoas. Você pode receber essas 2.000 vamos dizer, em 12 horas, né? Amplia esse horário. O shopping pode. Por que não trabalhar mais tempo? E aí você limita, né? Por CPF, por idade, por nome. Você pode fazer uma visita por semana. Essas coisas na Itália aconteceram em determinado momento, né, porque as pessoas precisaram continuar consumindo, inclusive para não acabar com a economia. Porque se você diminuir o horário, como aconteceu na semana passada, né, e liberar as pessoas, é claro que todo mundo vai no mesmo tempo. Né? Quem é que vai combinar? Olha, Caxias tem 600 mil habitantes, 500, 600 mil habitantes, então todo mundo pensa a mesma coisa, não vou no parque, ou vou. Então, nós teríamos que agir desta maneira, com limitações de controle mais amplo, não fechado. Porque você afunila o horário de atendimento, as filas aumentam, como aumentou. Então, para que as pessoas mantenham seus empregos, mesmo que sejam numa redução média de salário, mas que não sejam demitidos, cria-se um turno maior e trabalhe-se até meia-noite no shopping, por exemplo. Porque nós não estamos... Por que você tem que ter toque de recolher, né? A questão não é a noite. O vírus à noite, ele não ataca só à noite, ele ataca durante o dia também. 24 horas. Então, claro, então quer dizer, podia se trabalhar até de madrugada nos grandes centros. Mas não tem a segurança suficiente para isso. Faça um escalonamento. Olha, a Júlia de Castilhos, por exemplo, você faça um controle ali, as lojas, e com controle de segurança, né? Pode ser uma ideia aloprada, mas tem muitas ruas 24 horas funcionando no mundo. E onde as pessoas, né, muita gente que vai ter que ficar em casa de qualquer maneira, porque não está trabalhando, que pode consumir, agenda, liga para a loja, agenda, você está atendendo, tal hora vai lá com segurança e vai ser atendido. Então, nós estamos tratando aí a pandemia como se fosse uma radiação nuclear que a partir das 9 horas, né, se você não estiver em casa, você vira abóbora. E eu acho que não é bem essa a realidade, principalmente nos shoppings, né, onde você poderia, com menos gente, ampliar o horário de trabalho e não geraria tanto afunilamento, assim como nos horários diversos. Tem soluções, mas acontece que aí uns concordam, uns não concordam. É mesmo a questão das bandeiras. As bandeiras, por que os prefeitos que não estão cumprindo as bandeiras não fizeram este trabalho antes? Esperou-se chegar aí próximo da mudança de bandeira. Eles também colocam o Eduardo Leite numa sinuca, porque daí ele perde totalmente, né, a autoridade moral e política, e talvez seja proposital, inclusive, essa rebeldia na questão política. Vai saber, né, de política é política, né? Vale a pena destacar que nós estamos trabalhando aqui nas linhas das ideias, nas linhas hipotéticas, mas isso faz com que se fomente uma linha de pensamento e que possa mover a sociedade, as instituições, as pessoas a refletir, a pensar. Nós temos que ser cabeças pensantes, porque se nós buscarmos a reclusão, eu não quero pensar nisso, eu quero evitar de pensar nisso, quando vê, nós vamos ser abraçados, né, e vamos morrermos no sentido daquela frase que as pessoas dizem, vamos morrer abraçados juntos. E não é esse o objetivo. O objetivo é nós irmos para um bom combate. Eu estava aqui pensando que o governador tem as bandeiras, né?
Será que não daria para nós criarmos um exemplo de bandeiras também aqui dentro da nossa cidade de Caxias do Sul? Dentro de Caxias do Sul, uma avaliação? Bairros periféricos, será a bandeira tal, lá vai poder funcionar o cabeleireiro, vai poder funcionar isso com horário marcado e tal. Mas aqui na região central a bandeira vai ser mais forte um pouco. Então a gente vai fazer assim, ó, determinado segmento abre na segunda, na terça-feira abre o outro segmento. Na quarta-feira vai abrir as lojas disso, na quinta-feira elas não vão abrir. Vamos criar uma rotacionalidade de situações para poder permitir que nós diminuamos a movimentação das pessoas do jeito que se quer, mas que dê a oportunidade pelo menos de algum dia da semana, numa segunda, numa terça-feira, poder abrir uma ideia, uma sugestão aqui. Claro, e um detalhe, o Miguel, certo. Miguel, e olha só que incoerência, Miguel. A contrapartida, é uma incoerência que é difícil de se entender isso. Eu pego e para evitar lotações dos ônibus, eu diminuo os ônibus. Mas a contrapartida, os ônibus andam lotados do mesmo jeito, Miguel. A rotatividade é uma necessidade, poderia muito bem ser alocada, mas isso já deveria estar em discussão. Eu acredito assim, que muita gente seguiu o negacionismo, inclusive na questão política. Muita gente, né, agiu achando que Caxias do Sul fosse uma ilha, que não é. Que não aconteceria isso, bastava, né, você se fechar aí dentro da sua casa, né, com boa metragem, né, bastava você isolar-se no seu condomínio, como você já faz, bastava, né, você andar no seu automóvel, né, onde o seu ar-condicionado te isola, né, do exterior e da realidade exterior, dos mendigos na rua, dos pobres trabalhadores. Muita gente nem sabe, né, o que é andar de ônibus, e nunca andou e talvez nunca ande, né? Então, é isso que eu digo. Um ônibus muito evoluído precisa ser vendido, né, para as empresas privadas. Até que isso se realize na próxima pandemia, e uma passagem urbana de um ônibus desse vai ser para pessoas que não podem pagar, porque o trabalhador que está sofrendo, é o pobre que ainda está sofrendo, não é, Edinho? Mas, porém, nesta necessidade de transformação social, a onda, o tsunami está avançando. Então, esse negacionismo, esse fato das pessoas acharem que o dinheiro compra a saúde, não compra. Ele pode comprar um pouco de conforto, mas não vai comprar todas as realidades necessárias. A questão das bandeiras municipais deveria ser, sim, discutida. Parece um joguinho, né? Bandeira preta paga a bandeira amarela paga a bandeira verde, né? Parece joguinho, né, de cartas, mas por que não se fez isso no começo? Eu volto a dizer, pelo menos havia um esforço do governo do estado, não há outro estado que tenha esta tentativa, pelo menos tentativa, né, de fazer esta ação. O governo federal não tem. O governo federal continua bravateando, continua se defendendo das fake news, e o presidente continua querendo colocar o STF, as medidas legais, né, na questão dessa disputa de poderes nacionais. E para nós, brasileiros, aqui embaixo, no topo da pirâmide, eles brigando. E aqui na base da pirâmide, nós seguimos sofrendo. O que pode acontecer, Edinho, né, e é claro que isso aqui, quem está falando é um cidadão brasileiro, o que acontece muitas vezes é assim, as pessoas vão fingir que cumprem e muitos municípios vão fingir que fiscalizam, porque não há poder de fiscalização para Miguel. Tudo, né? Miguel, desculpa lhe interromper, mas já está acontecendo essa vista grossa aí em municípios aqui. Já está acontecendo isso aí. Eu acho que eu faria a mesma coisa, porque já que não há uma flexibilização de impostos, não há dinheiro, né, que banque o cofre, porque você, né, você precisa ter um suporte para fechar a tua fonte de arrecadação. E aí é que está. Então, não, a minha parte do imposto, do ICMS estadual, eu quero, né, mas você tem que fechar e eu não vou te mandar contrapartida. Como é que fica? Né? Então, quer dizer, é um estrangulamento nesse sentido. Eu esperava que houvesse maior flexibilização aí do Eduardo Leite, sim, talvez ainda volte a acontecer, ainda eles, né, ninguém vai chegar publicamente, né, porque eu acho que aí não é muito inteligente por parte dos políticos, né, pregar uma rebeldia, mas fazer de conta que está cumprindo e não cumprir. Não estou pregando aqui a rebeldia social, mas é o que vai acontecer, Jim.
Acho que é interessante você... que pena que o nosso horário passa muito rápido, Miguel, mas tu falou uma coisa muito interessante que eu gostaria de me debruçar sobre ela, que você mencionou que o governador Eduardo... Eu não queria estar na pele do governador, eu não queria nem ser governador hoje, né? Não tem meios hoje, mas você disse uma coisa bastante interessante, que o governador está se virando, está buscando informações, e algo que... E eu assisti ontem a live dele, e ele disse algo no final que foi bastante interessante, bastante interessante. Ele disse assim, ó, eu sei que muitas pessoas contestam o que o governador fala. Eu sei que gera muita revolta e indignação por muitas pessoas o que o governador fala. Mas eu não estou trabalhando nos achismos. Eu não estou trabalhando agora com ideologias políticas. Eu estou baseado na ciência. Eu tenho aqui epidemiologistas, eu tenho aqui médicos que estão junto comigo, eu tenho aqui estudantes universitários, eu tenho pessoal que elabora protocolos de riscos, né, de alto riscos, entendendo os zoneamentos e critérios. É a ciência que está me mostrando. Eu estou me baseando sobre a ciência. Eu sei que não contentará a todos nenhuma dessas medidas, assim como eu não queria estar enfrentando esse vírus, né? Então a gente para analisar assim, que pode ser doloroso para esse momento, mas como a gente vai contestar isso? Uma pessoa está dizendo assim para ti, olha, eu estou me baseando sobre critérios científicos e apoiado no que você falou, eu estou tentando, eu estou buscando meios. Ainda acredito que temos algum, né, nesse sentido, podemos assim dizer que o governador até está buscando fazer alguma coisa, né? Eu acho que ele está, assim como acredito que outros também devem estar. Não há tanta incoerência no seu comportamento nesse sentido, não é? Com certeza nós temos que apoiar. Mas me ocorre uma questão. Eu acho que os cidadãos, numa democracia, deveriam ter um pouco mais de poder sobre si mesmos. Não é? O suicídio, claro que é crime. A eutanásia, muita gente discorda. Mas dentro desta possibilidade de expor-se à pandemia, talvez a principal responsabilidade seria você ser incriminado por transmitir a pandemia. Agora, se você quer se contaminar, é um direito que você tem. Digamos assim, você tem o direito de se expor à chuva, por exemplo. Ninguém te proibiu, se você sair de casa, vou pegar chuva, você vai pegar uma pneumonia. Isso aí ninguém é proibido, por exemplo, não temos a lei seca. Se a pessoa é alcoólatra, ela vai beber até álcool combustível se ela tem um grau de doença. E não há um decreto, não há uma lei seca, não há uma proibição nesse sentido. Se você quer comer carne gorda todos os dias e morrer por causa do teu colesterol, então me ocorre uma questão nesse sentido, que é crime. Agora você não pode fazer apologia do vírus, aí é que é a questão. O vírus é letal. Acho que nós estamos resolvendo no mundo todo com grande pavor isso, e deveria-se sim aumentar a capacidade de não transmissão, né, de máscaras e de responsabilidade individual das pessoas, e quem quer ter o direito de se expor deveria ter. Porque, caso contrário, é preciso sustentar e bancar a sobrevivência dessas pessoas, já que é cada um por si, num estado maluco, como a gente vive, no estado brasileiro, não é? O cidadão está sendo tratado aí como ioiô, e por isso que muita gente não sabe o que fazer, muita gente está desesperada, muita gente está vivendo de uma maneira até mesmo depressiva, agindo, arrastando-se, sem saber, com medo que o mundo vai acabar. O mundo não vai acabar, mas quem está perdendo gordura, quem está ficando pobre, como sempre, são os mais pobres. É muito fácil, né, ficar realmente de trás aí, e não falo do Eduardo Leite, nesse ponto o Eloy Friis tem razão, né? Por exemplo, o Bolsonaro, quais são os hospitais que ele visitou? Mas há informações que ele vai no jogo lá do Fluminense e Botafogo, se sair o jogo no Rio de Janeiro amanhã. Quer dizer, não faz sentido do país que nós estamos vivendo, que o presidente não é capaz de visitar mais de 45 mil pessoas, nenhuma família ele foi capaz de visitar, mas vai assistir um jogo de futebol até como um privilégio, porque na verdade é fechado ao público. Um jogo de futebol, nós vemos na Bielorrússia realmente, né? Daqui a pouco ele vai mandar tomar vodka. A hidroxicloroquina é um fracasso mundial. A dexametasona é um remédio que traz uma esperança, Edinho. Então você veja bem que é natural a revolta, sim, do cidadão brasileiro, que até é pacífico, né, para concluir, Edinho, porque nesse sentido nós estamos todos, o próprio Donald Trump vai fazer aí um encontro, um discurso, um ginásio para 20 mil pessoas. Quer dizer, é um mundo doido mesmo, um mundo
perturbado, onde, né, os abutres ainda continuam dominando em muitas situações, Edinho. Miguel, eu não quero trazer temor e não quero propagar, não é isso não, mas eu quero só falar um negócio. A Revolução Francesa, quando faltou comida, o povo levantou. A Revolução Francesa se deu quando o pão ficou ao valor de R$ 500. Vou botar uma ideia assim para vocês terem uma noção do que, quando chegou a um estado que não deu mais, o povo levantou, né? E é dito no sentido de que ninguém vai conseguir ficar dentro de casa sem comida, né? Estou recebendo aqui informação da SIC de Caxias do Sul que o governador Eduardo Leite, no dia 22 de junho, segunda-feira agora, participará da reunião almoço online. Ele vai estar abordando o tema distanciamento controlado e os desafios da economia gaúcha pós-coronavírus. Pós-coronavírus vamos ver, a gente não sabe nem quando é que o vírus, mas enfim, vamos ouvir, o governador vai ter a oportunidade de falar e eu acho que vai ser aberto, tomara que seja aberto a perguntas, para que a população caxiense possa aproveitar essa oportunidade de um assunto mais direcionado aos empresários e ao público aqui de Caxias do Sul e ao entorno para poder falar sobre esse assunto. Miguel, 12:04, estendemos um pouco a programação, eu vou deixar espaço para o seu fechamento. Ok, muito obrigado, Edinho. Nós voltamos amanhã. A pandemia não acabou. Nós não estamos nem na primeira onda, nada nos surpreende. Só pegar os programas passados e ver que nós temos assim que nos continuar, nós temos que continuar nos motivando, remotivando e toda a crítica com o objetivo de melhorar a sociedade. Esperemos, né, que passe, vai passar, mas enquanto isso é necessário ter disciplina, coragem, né? E nos automotivarmos. Vem aí o Bitcoin Meio-Dia com a Melissa Bueno. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez, Edinho. Um abraço, até amanhã. Tudo de bom, um abraço, tchau, tchau. Assim nós encerramos então, até amanhã. Bitcoin TV. Passa no seu smartphone.